Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar em Gênesis capítulo 40. É aquela parte da história de José, sabe? Dentro da prisão. Um lugar assim de profunda injustiça, mas onde a gente vê de forma surpreendente a mão de Deus agindo, né? A nossa fonte é o próprio texto bíblico. Para recapitular rápido, José, depois de toda aquela fidelidade na casa de Potifar, acaba injustamente na prisão. E não era uma prisão qualquer, né? Era ligada ao palácio para oficiais do faraó. E é lá que o caminho dele se cruza com o do copeiro-mor e o do padeiro-mor do rei. Os dois tinham ofendido o faraó. E tem aquela ironia que Gênesis capítulo 40, versículo 4 menciona. O chefe da guarda coloca José para servir eles. O inocente servindo os culpados. Exatamente. E é nesse cenário, né? Nesse ambiente que algo significativo acontece. Gênesis capítulo 40, versículo 5, conta que os dois, o copeiro e o padeiro, sonharam. Na mesma noite, cada um com um sonho diferente, um significado próprio. E ficaram bem perturbados com isso. E é bom lembrar, né? Sonhos tinham um peso enorme no Egito Antigo. Eram vistos como mensagens divinas, sabe? Não ter interpretação era uma crise. É verdade. Mas o que me chama muito a atenção é a postura de José ali. Mesmo preso, injustiçado, ele não se fecha na própria dor. Gênesis capítulo 40, versículo 7. É lindo isso. Ele nota a tristeza deles e pergunta: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Que sensibilidade, né? Mesmo na situação dele. Nossa, sem dúvida. Mostra um caráter que Deus estava moldando mesmo ali na prisão. Compaixão pura. E a resposta dele, quando eles falam o motivo da tristeza, não ter quem interprete os sonhos, é teológica, é central. Lá em Gênesis capítulo 40, versículo 8, ele diz: porventura não pertencem a Deus as interpretações, contai-me, peço-vos. Olha só, ele tira o foco de qualquer habilidade humana e aponta direto para Deus. Isso contrasta demais com as práticas egípcias da época, né? Afirma a soberania de Deus ali. Totalmente. Aí, eles contam os sonhos. Primeiro o copeiro. Está lá em Gênesis capítulo 40, versículos 9 a 11. Ele vê uma videira, 3 ramos, uvas. Aí ele espreme as uvas no copo do faraó e entrega para ele. E a interpretação de José, nos versículos 12 e 13. Os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias, o copeiro voltaria ao seu posto. Seria restaurado. E aí, nesse momento de esperança para o copeiro, José faz um pedido muito humano, né? Em Gênesis capítulo 40, versículo 14. Ele fala: porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e me tires desta casa. Ele viu uma chance, né? Uma luz. Exato, uma esperança de liberdade. Mas logo depois vem o padeiro. Gênesis capítulo 40, versículos 16 e 17. O sonho dele: 3 cestos de pão branco na cabeça e as aves comendo do cesto de cima. Um cenário bem diferente. E a interpretação de José, nos versículos 18 e 19, é direta e dura. Os 3 cestos também são 3 dias, só que no fim desses dias o faraó ia tirar a vida do padeiro, ia executá-lo. Impressionante a fidelidade de José em passar a mensagem como Deus deu, mesmo sendo uma notícia terrível para o padeiro. Ele não amenizou nada. Isso mostra uma integridade, assim, notável. Ele era um porta-voz de Deus, não o dono da mensagem. E como a gente lê depois, em Gênesis capítulo 40, versículos 20 a 22, tudo aconteceu exatamente como José disse. No 3º dia, que era um dia festivo para o faraó, o copeiro foi restaurado ao cargo e o padeiro foi executado. Confirmou tudo. Parecia que, agora vai. A libertação de José estava ali na esquina, certo? Mas aí, o último versículo do capítulo, Gênesis 40, versículo 23. É um balde de água fria. O copeiro-moro, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Que coisa, né? Que frustração devia ser para José. Sim, e esse ponto é fundamental. Esse esquecimento humano, que com certeza doeu em José, se encaixa perfeitamente no tempo de Deus. Era preciso esperar mais.
A libertação não viria por um favor, tipo, político do copeiro, sabe? Viria pela mão de Deus na hora certa que ele planejou. A prisão continuava sendo esse laboratório divino, preparando José, ensinando ele a depender só de Deus, não dos homens. Entendi. Então, tirando lições práticas disso tudo, o que a gente pode destacar? Primeiro, que Deus age mesmo quando parece que ele está em silêncio ou quando somos esquecidos pelos outros, né? Segundo, a importância de ser fiel, como José foi, mesmo em um lugar horrível fazendo tarefas pequenas. E claro, a soberania de Deus sobre o tempo dele é perfeito. E essa trajetória do José, sofrimento injusto, depois exaltação, lembra um pouco figuras que apontam para Cristo no Antigo Testamento, não lembra? Exatamente, é um tipo de Cristo nesse sentido. Sofrimento seguido de glória. E a história toda reforça como Deus usa sonhos, circunstâncias adversas, tudo para cumprir seus planos e preparar seus servos. A prisão foi essencial para formar o líder que José se tornou. É verdade. E essa busca por entender os planos de Deus é algo que toca a todos nós, eu acho. Por isso, a gente queria até incentivar quem nos ouve a conhecer o projeto Reavivados por Sua Palavra. É um convite simples, ler um capítulo da Bíblia por dia. Uma forma ótima de se conectar com a palavra e buscar essa direção de Deus, assim como José buscava, né? Uhum. E fica então uma reflexão, né? Pra gente pensar. Como é que a gente pode manter a esperança, a fé, a fidelidade quando a gente se sente esquecido? Ou quando parece que os planos de Deus estão demorando demais para o nosso relógio? A história de José em Gênesis 40 é um grande encorajamento para confiar. Confiar no tempo e na soberania de Deus. É isso aí. Em resumo, Gênesis 40 nos ensina muito sobre confiar em Deus, permanecer fiel mesmo na dificuldade, sabendo que os planos dele estão sempre avançando, mesmo que a gente não veja claramente. Gostou dessa nossa análise, dessa conversa sobre a Palavra de Deus? Se sim, mostra pra gente. Curta aqui, compartilhe com seus amigos, com a família, com quem você sabe que gosta de estudar a Bíblia e, claro, o mais importante, se inscreva aqui no canal Pode Crer na Bíblia para não perder nenhuma das nossas próximas conversas. Sua interação ajuda muito a levar essas mensagens para mais gente. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.